Já há algum tempo eu venho tendo uma preocupação e lido bastante a respeito da importância da palavra de Deus na nossa vida. E já não é de hoje que eu queria dar uma palavra sobre isso, porque Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso. E procurei algumas passagens bíblicas sobre esse assunto da palavra, que tem muita coisa na Bíblia sobre isso. Aliás, a própria Bíblia é toda a palavra de Deus, não é? E caí numa passagem muito conhecida que parecia, de primeira vista assim, parecia que não tinha nada a ver, mas conforme eu fui lendo e meditando nela, vi que Deus queria falar através dessa passagem bíblica, que é a de Mateus 4, a tentação de Jesus. Uma passagem muito conhecida. E, apesar de ser muito conhecida, eu acho que essa é uma das passagens mais conhecidas, entre outras, e menos obedecidas. Talvez. Então, eu queria falar sobre a palavra de Deus. O título que eu dei foi O Pão e a Palavra, porque ela fala sobre exatamente o pão, a importância do pão na nossa vida e a importância da palavra na nossa vida. E compara as duas coisas. Eu tenho a passagem ali. Começando nesses primeiros versículos, do 1 ao 3. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A ação do diabo, a ação de Satanás é verdadeira. Ela é real na nossa vida. Ele nos tenta sempre. Ele sempre está ao nosso redor, diz a palavra, procurando uma brecha para nos derrubar. E ele tentou o próprio Jesus. Jesus, em jejum, 40 dias e 40 noites, tinha sido levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e provado pelo diabo. E a primeira tentação que o diabo usa é exatamente a fome que Jesus devia estar tendo naquele momento, afinal 40 dias sem comer e 40 noites em jejum, devia estar com muita fome. E o diabo então vira e lhe diz: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira coisa que o diabo faz é que ele põe dúvida na palavra de Deus. No capítulo anterior, no 3, o último versículo, é quando Jesus é batizado e vem uma voz do céu, a voz do próprio Deus, que diz: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E agora o diabo diz: Se és filho de Deus, colocando dúvida na palavra de Deus. Cuidado, irmãos. Uma das formas que Deus usa para nos derrubar é colocar dúvida na palavra de Deus. Você já ouviu ou já leu alguma coisa na Bíblia que você lê e diz assim: acho que não é bem assim. Será que é assim? O diabo sempre usa as mesmas estratégias. Ele já usou essa mesma estratégia com Eva lá no Éden, colocando dúvida na palavra de Deus, que tinha dito: você pode comer de todas as árvores do jardim.
mas de uma você não pode comer, porque no momento em que você comer, você vai morrer. E o diabo chega para Eva e diz assim: de todas as árvores você não pode comer? Já começou a fazer confusão com a palavra de Deus. E ela diz: não, a gente pode comer de uma que não pode, porque se comermos morreremos. E o diabo diz: certamente você não morrerá. É mentira de Deus. Dúvida na palavra de Deus. E a resposta de Jesus, aí eu tinha destacado que Jesus foi levado pelo Espírito, teve fome, ele colocou dúvida se és filho de Deus, e ele diz então: transforma então essas pedras, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus podia transformar não só as pedras, mas o próprio diabo lhe podia virar num pão, se ele quisesse. Mas não era esse o objetivo, entrar na tentação do diabo. E a resposta de Jesus então, respondeu: está escrito. A palavra de Deus foi gravada e está escrita para que a gente saiba e se lembre: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão aqui representa as nossas necessidades físicas, naturais, que nós temos. Jesus tinha fome. E nós somos tentados muitas vezes pelo diabo a não crermos na palavra de Deus e a fazermos as coisas por nós mesmos, a buscar o pão por nós mesmos. Essa passagem de Deus que Jesus cita é uma passagem de Deuteronômio 8, capítulo 8, e o contexto é aquele que Deus deu os mandamentos ao povo. Eles estão no deserto e ele está dizendo para o povo: obedeçam os meus mandamentos, sigam a minha palavra, botem atenção na minha palavra, respeitem aquilo que eu disse para vocês fazerem. Sou eu que dou tudo a vocês. Se vocês obedecerem e seguirem as minhas ordens, se vocês obedecerem a minha palavra, tudo irá bem. E vocês vão entrar na terra prometida. Vocês vão ser felizes. E a passagem ainda diz que Deus deixou que eles ficassem no deserto todo aquele tempo, tivessem fome e tivessem sede, para que eles entendessem que quem dá a verdadeira comida e a verdadeira bebida para nós vivermos é o Senhor. Foi uma prova de Deus a eles, assim como Jesus ficou no deserto, teve fome, mas não entrou na do diabo. Irmãos, você já entendeu? Eu te pergunto, você já entendeu que a nossa vida não se resume no pão? Você já entendeu que a sua vida não é baseada apenas no pão físico? Você entendeu isso? E por que é então que você anda ansioso, correndo no dia a dia, para lá e para cá, atrás do pão? Por que a nossa vida, no fim das contas, acaba se resumindo no trabalho, na correria, nas preocupações, na ansiedade com relação ao que nós vamos comer, ao que nós vamos vestir? Igual, da mesma forma que os gentios, que aqueles que não creem, que não têm o Senhor como provedor das suas vidas. Um dos grandes problemas da igreja atual,
da igreja pós-moderna é que ela está secularizada. A igreja está secularizada, isso quer dizer, ela está buscando as coisas deste século. Ela está desobedecendo aquilo que Paulo disse: não vos conformeis com este século, não tomem a forma desse mundo, não vivam como as pessoas que não têm Deus na sua vida, buscando o pão a cada dia, afinal, Jesus já nos ensinou a orar: Senhor, dá-nos o pão de cada dia. É Ele quem nos sustenta. Aí você diz: mas Ed, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ir atrás do pão. É verdade, a Bíblia também diz: quem não trabalha, que não coma. Mas nós não podemos gastar toda a nossa energia, todos os nossos talentos, todas as nossas capacidades que o próprio Deus nos deu, apenas atrás do pão físico. E por isso é que a passagem diz: não só de pão. Deus sabe que nós precisamos do pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A igreja está secularizada, irmãos, buscando as coisas desse mundo como se isso aqui fosse tudo, como se não houvesse a eternidade, como se não houvesse a esperança. Como se não houvesse o governo de Deus. Nossas orações e pedidos muitas vezes se resumem às coisas daqui. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me abençoa com as minhas finanças, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá isso. Deus dá. Mas Ele diz também: se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa aqui é outra passagem conhecida e pouco obedecida. Essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, estamos acumulando tesouros na terra e não no céu. Tesouros que os ladrões podem levar. Nós vivemos trancados. Alarme, cerca elétrica, cachorro, segurança, condomínio fechada, com medo de que os ladrões levem as nossas riquezas. Mas irmãos, nós temos uma riqueza que nenhum ladrão pode levar, e nem a ferrugem pode corroer. A vida em Deus. Será que Deus vai ter que nos levar para o deserto, como Ele fez com o povo, deixar passar fome e sede, para que a gente entenda que é Ele quem nos supre? Nós lemos, meu pai sem saber leu no começo uma passagem de Crônicas, que diz: é Ele quem dá todas as coisas, até a força para adquirirmos riquezas, é Ele quem nos dá. A nossa vida não pode ser vivida, motivada, dirigida e governada pela nossa necessidade de pão. A nossa vida deve ser vivida, motivada, dirigida e governada pela palavra de Deus. A segunda tentação. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem,
e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo é fogo. Usou a palavra de Deus. E sabe, ele escolheu o Salmo 91, a passagem predileta da maioria dos crentes. Salmo 91. Aquele salmo que faz um monte de promessas, né? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será abalado, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque fizeste do Senhor o teu refúgio. E aí ele vai dizendo, e ele diz, certa hora, que os anjos vão nos sustentar nas suas mãos, para que a gente não tropece em alguma pedra. E o diabo então falou, já que é a palavra, então eu vou citar a palavra. O diabo conhece a palavra. Citou de cor, ele não precisa ficar procurando lá, que nem a gente fica às vezes, né? Citou de cor, olha, diz lá. Danadinho. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Acontece que ele pega a palavra de Deus fora do contexto. E de novo distorce a palavra de Deus. Usa aquele versículo, usa aquele texto fora do contexto. Totalmente fora. Irmãos, cuidado com os enganos. Porque o diabo usa a palavra de Deus para te enganar. O diabo não vai aparecer para você vermelho, soltando fumaça de chifre e rabo, para te assustar. O diabo vai fazer coisas parecidas com aquilo que é, sabe, ele é um lobo em pele de cordeiro. Por isso nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, na verdadeira palavra de Deus. Nós não vamos ser enganados por coisas absurdas, estranhas, doutrinas, coisas obviamente mentirosas, mas por meias verdades, ensinos bonitinhos, pastores bombadinhos na internet. Cuidado, irmãos, com as pregações na internet. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Sabia que na internet tem fake news e tem fake pregações também. Fake good news, boas novas falsas. Não é porque está lá na internet que é bom. E você sabe que há uma modalidade nova de crente agora, crentes pós-modernos. São os crentes que não se filiam a uma igreja, mas que passeiam pela igreja virtual. Assiste uma pregação aqui, assiste outra pregação ali, aí é o missionário fulano, é a pastora ciclana, é o pastor não sei o que, Beltrano. Irmãos, ali não tem compromisso. Esses crentes virtuais não precisam se submeter a ninguém, não precisam prestar conta a ninguém, nem se expor as suas vidas a ninguém, aliviam suas consciências ouvindo pregações bonitas, mas estão se enganando, porque na verdade aquilo ali não é igreja. Igreja é convivência, igreja é convívio, igreja é comunhão, igreja é você se expor, é você compartilhar, é você orar uns pelos outros, é olho no olho, é tete a tete. Isso é igreja, é estar aqui em comunhão com os irmãos, louvando a Deus juntos. Igreja é família, e família não vive um aqui, outro lá, se comunicando pela internet.
Família tem que estar junto, tem que comer junto, tem que partir pão de casa em casa, tem que permanecer na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, tem que ser ensinado, tem que ser discipulado. Ninguém é discipulado ouvindo pregações na internet. Eu ouço algumas. Mas cuidado, irmãos. Cuidado. Porque o inimigo engana a gente, até através da palavra de Deus. Como ele quis fazer com Jesus. O Salmo diz sim, que Deus vai mandar seus anjos para nos segurar, para não tropeçarmos numa pedra. Mas o Salmo não nos autoriza a subir num prédio e pular de lá. Não é isso. Tenho certeza que Daniel ficou com os leões, eles não fizeram nada para ele, mas ele não ficou puxando o rabo dos leões, nem enfiando a cabeça na boca deles. E a resposta de Deus, de Jesus, aliás, respondeu Jesus: também está escrito, palavra de Deus gravada, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós lemos o Salmo 95, Bilão leu no começo, convite a adorar a Deus, e o final dele, eu sempre achei esse salmo assim, bacana, porque vai dizendo, vamos louvar a Deus, vamos nos prostrar e tal. De repente ele entra num assunto chato e diz assim: quando ouvirdes a tua voz, quando ouvirdes a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração. Não façam como em Meribá, em Massá no deserto, quando o meu povo me colocou à prova, me tentando. E essa passagem é que Jesus cita aqui: não tentarás o Senhor teu Deus, em Deuteronômio 6, capítulo 6. Deus está ordenando de novo que o povo guarde a sua palavra, que o povo guarde os seus mandamentos, aquilo que ele ensinou e falou para que eles obedecessem, inclusive, que eles ensinassem seus filhos. Jaime Kemp falou sobre isso. Ensinem seus filhos a palavra, os caminhos do Senhor, quando você levantar, quando você se sentar, quando você andar pelo caminho, quando você for deitar. Ensina teus filhos pequenos a respeito da palavra de Deus. E sabe qual é essa palavra? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Está lá em Deuteronômio, na passagem que Jesus cita. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Agora, o que é que estava acontecendo? Eles estavam no deserto, Deus os tinha livrado, Deus tinha feito tantos milagres, tantas coisas, para que eles saíssem daquela situação de escravidão no Egito, e eles estão caminhando para a terra prometida, uma terra que manava leite e mel, onde eles iam ser livres, felizes, prósperos. Mas eles estão aqui reclamando e colocando em dúvida diante de Moisés, dizendo: será que Deus está mesmo conosco? Nós estamos com saudade do Egito. Você nos trouxe aqui para morrermos nesse deserto? E Deus disse para Moisés: esse povo é um povo de coração duro, ele está me tentando, e por isso ninguém deles vai entrar na terra prometida. Nós queremos água. E Deus disse: então pega a tua vara, Moisés, e diz para aquela pedra. E Moisés já estava tão chateado, tão cheio daquele povo, que ele foi lá e bateu com a vara 2 vezes. E a palavra diz em outra passagem que ele não entrou na terra prometida também
porque desobedeceu um detalhe da palavra de Deus. Deus tinha dito a ele: fale a pedra, e ele bateu com força e com raiva na pedra. A água saiu, o povo bebeu, se saciou, mas não entrou na terra, porque estava dando mais valor ao pão, à água física, do que à palavra de Deus. Eu estava dizendo, sim, Deus vai mandar anjos para te segurar, mas não é por isso que você vai pular do prédio lá no alto, porque Deus prometeu isso. Isso é tentar a Deus. Quando nós agimos não por amor a Deus, mas por amor a nós mesmos, ou pelas coisas que desejamos, pelas nossas ambições e satisfação da nossa carne, nos colocamos em situações contrárias à palavra de Deus, contando que Deus vai nos abençoar, nós estamos tentando a Deus. Desobedecer a palavra e achar que Deus deve nos livrar das consequências depois, é tentar a Deus, é pôr Deus à prova. Você não pode tratar mal a sua esposa, ou você, esposa, não pode tratar mal o seu marido, não se submeter. Você, filho, não pode ser desobediente aos seus pais, e pais não podem provocar ira aos seus filhos, e depois ter uma família feliz. Pedir a Deus que dê uma família feliz. Você, estudante, não adianta você ficar lá no barzinho na sexta-feira, não estudar, não pegar o livro, não prestar atenção nas aulas, e depois pedir a Deus que você passe no vestibular. Isso é tentar a Deus. Você que trabalha, não pode ser desonesto no seu trabalho, roubar o seu patrão, e você que é patrão, tratar mal os seus empregados, e depois pedir prosperidade a Deus. Isso é tentar a Deus. Fazer errado e querer que Deus conserte. Graças a Deus, Deus é misericordioso, Ele pode até fazer. Eu não sabia que a palavra ia ser tão dura. A passagem de Deuteronômio que Jesus cita, como eu disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É assim que temos amado a Deus? Mais do que tudo. Nossa vida tem demonstrado isso? Ou ela tem demonstrado um amor às coisas, um amor ao mundo? E 1 João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que coisas são essas? As coisas que provocam os nossos desejos. O desejo da carne, pão. Desejo dos olhos, as coisas bonitas, a glória, a riqueza. E os desejos de fama, de ser melhor que os outros, a soberba da vida, o orgulho, a vaidade. É isso que tem no mundo. E João disse: se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós. Se amamos o mundo, nos tornamos inimigos de Deus. É sério. Jesus disse: se a gente amar mais pai, mãe, irmão, irmã, e a nossa própria vida, e se nós não renunciarmos a tudo que temos, não podemos ser seus discípulos.
não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus podia pular daquele pináculo e sair voando, não precisava nem de anjo para segurar ele. Mas ele não entrou na do inimigo. E o diabo não desistiu, resolveu tentá-lo mais uma vez. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Uau! Olha só, ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tadinho, coitado do diabo. Queria que Jesus se prostrasse e o adorasse. Se ele tentou fazer isso com Jesus, imagina conosco, que somos loucos por glória e riquezas desse mundo. Ele nos mostra as riquezas e as glórias desse mundo. E Ele pode até nos dar. Jesus não duvidou e não questionou o fato do diabo poder dar a Ele isso ou não. Jesus viu o que estava por trás disso tudo. Era que Jesus o adorasse e se prostrasse diante dele. E então Jesus responde: retira-te, Satanás, porque está escrito, a palavra de Deus diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você pode me oferecer o que você quiser, eu vou adorar apenas a Deus. Só Ele é digno, só Ele é merecedor, só Ele é Deus. E eu não vou adorar nada, eu não vou ter nenhum ídolo. Deus sempre para o seu povo, o problema do povo era a idolatria. Era deixar de adorar apenas a Deus e passar a adorar outros ídolos, ídolos pagãos. O desastre do rei Salomão, o homem mais sábio que houve, com tanta sabedoria, com tanta riqueza, com tudo para ser feliz, caiu no erro de trazer muitas mulheres pagãs e com elas os seus ídolos para o meio do povo de Deus. Irmão, o que é que você está adorando? A quem você está servindo? A você mesmo? O homem pós-moderno tem essa característica: o hiperindividualismo. O que importa é que eu seja feliz. O resto não importa. Irmão, está na hora da gente entender que a verdadeira felicidade está em vivermos no centro da vontade de Deus. Às vezes achamos que a nossa felicidade está numa carreira, numa profissão, numa viagem, num sonho. Pode ser, desde que essa carreira, esse sonho sejam a vontade de Deus. Tem jovem aí se matando porque faz vestibular, vai fazer uma faculdade, achando que aquilo não leva em conta que às vezes não é isso que Deus tem para ele. Paz. O próprio Jaime Kemp diz, e isso escandaliza muita gente: não é necessário, não é absolutamente necessário fazer faculdade.
É bom fazer, ninguém está contra. Mas fazer por fazer, sem saber qual é o seu talento, o que é que Deus tem para você, se é aquilo que Deus quer que você trabalhe o resto da vida. Fazer uma faculdade para depois trabalhar num outro emprego que não tem nada a ver, só para dizer que fez faculdade, isso é sair dos caminhos de Deus. Pais, entendam isso. A nossa responsabilidade e tarefa é guiar os nossos filhos para que eles entrem e caminhem no caminho que Deus tem para eles, e não o caminho que nós achamos que tem que ser. Eu não consegui ser um jogador de futebol famoso, eu quero que meu filho seja. Coitado dele, às vezes é um perna de pau. Eu quis ser médico, eu quero que meu filho ganhe dinheiro e seja médico. Coitado, vai ver que ele quer, que o dom dele é ser pintor. Mas pintor não dá dinheiro. Esses dias o cara leiloou um quadro lá, eu vi na televisão, não sei se vocês viram, por não sei quantos milhões de euros. O cara destruiu o quadro e isso fez ele ganhar muito dinheiro. Você pode ser um médico chulé e não ganhar nada, trabalhar em 15 empregos por dia e ficar disputando com os outros, não conseguir e ser infeliz na sua vida. Sou contra médico não, viu? Eu gosto muito dos médicos daqui, dos nossos médicos aqui. Mas às vezes a gente coloca a nossa felicidade numa coisa que não é aquilo que Deus propôs para nós. Todo propósito que eu tiver na minha vida tem que ser com o fim último de servir e adorar a Deus. Porque foi para isso que Deus nos criou. Para glorificarmos a Deus com a nossa vida, com aquilo que fazemos, naquilo que trabalhamos. Você quer estudar? Estou me lembrando, Bilão, do Ivan Baker, né? O filho dele disse: pai, quero estudar nos Estados Unidos. Ele disse: pode ser. Você quer estudar nos Estados Unidos para quê? Por quê? Para servir a Deus? Para fazer discípulos? Então pode ir. E eu quero terminar. Eu estou pulando aqui umas coisas. Jesus disse: olha, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus sabia bem desse problema do homem. Ele disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E o jovem rico saiu entristecido, porque Jesus, quando ele perguntou: o que eu tenho que fazer? Jesus é fogo, né? Ele sabia que o coração daquele jovem estava na sua riqueza. Ele disse: tudo bem, você está fazendo tudo direitinho, que beleza, só falta você vender tudo e dar aos pobres. Ele não tem que vender tudo e dar aos pobres, ele tem que tirar do coração essas coisas. E eu termino com uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. Quando a semente, que é a palavra de Deus, cai em 4 terrenos diferentes. Você conhece a história. Uma parte cai à beira do caminho, onde as pessoas passam, pisam, e onde
Pássaros vêm e comem a semente. O diabo vem e tira. É aquele que ouve a palavra e não entende. Então o diabo tira da sua mente. Ele não entende ou porque não presta atenção, ou porque não está muito afim, ou porque ele está cansado, ou porque ele já tem outras ideias e está fechado. O diabo vem e tira, e aquilo não produz nada na vida dele. A outra parte da palavra de Deus cai no solo rochoso, em meio às rochas, um terreno duro, e portanto não permite que aquela semente crie raízes profundas, ela fica muito superficial, e é aquele crente que vem, ouve a palavra, até acha bom, mas não entra no discipulado, não lê a palavra, não ora, vem à igreja às vezes e fica superficial. E quando vem o sol da tribulação, os problemas que a própria palavra trazem à nossa vida, ele desanima, ele diz: não é isso que eu queria uma vida boa, eu creio em Deus, eu quero que Ele faça com que tudo dê certo. Não está dando nada certo. E aí ele desiste, fica no meio do caminho. A outra parte da palavra semeada cai em meio aos espinhos, disso que nós acabamos de falar. Os espinhos crescem com ela, com a planta que brota, cresce, mas os espinhos a sufocam e não deixam que ela cresça e produza fruto. E Jesus explica: os espinhos são a fascinação pelo mundo e pelas riquezas, a ansiedade, a preocupação pelas coisas do mundo, pelo pão. E a última parte, que são vocês e nós, amém. A terra fértil, o coração amolecido, fofo, acolhedor, recebe a palavra de bom grado, ouve a pregação, lê a palavra e sente-se alimentado por ela, se fortalece, aprende, a palavra se desenvolve, e aí dá muito fruto. Glória para Deus, felicidade, sucesso, sem preconceitos, não apegado a paradigmas religiosos, sem motivações erradas, mas pronto a aprender e a seguir os ensinamentos da palavra, a negar-se a si mesmos, aos seus conceitos e vontades, para fazer a vontade de Deus. Esse aprende a viver. E não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Jovem, ouça bem isso, construa o seu futuro baseado na palavra de Deus, não nos conceitos desse mundo, que são enganosos. E aí sim, você vai produzir fruto, vai ter uma vida de testemunho, vai ser luz e sal, vai fazer diferença nessa sociedade em que a gente vive, vai atrair pessoas para o reino de Deus, vai cumprir o seu propósito aqui na terra, uma vida bem-aventurada, feliz, satisfeita, e ainda quando você chegar no céu, você terá juntado um grande tesouro lá, porque o daqui vai ficar. O que importa é o tesouro que a palavra de Deus nos traz.
Não deixe o mundo, a correria, a roda viva dessa vida tirar você desse alvo, que é servir a Deus e obedecer a sua palavra, e não ficar vivendo apenas e só atrás do pão dessa vida, pão natural e físico. Amém? Vamos sair daqui para nos colocar de novo no trilho certo, no alvo que é Cristo, ser como Cristo. É isso para o qual Deus nos chamou. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.